Falar de pesquisa. Na nova pesquisa da Real Time Big Data e dos bastidores do poder em Brasília. Vamos falar disso. Um levantamento do Instituto Real Time Big Data mostra que o presidente Lula lidera o primeiro turno das eleições em 3 cenários estimulados. Falar de pesquisa. Na nova pesquisa da Real Time Big Data e dos bastidores do poder em Brasília. Vamos falar disso. Um levantamento do Instituto Real Time Big Data mostra que o presidente Lula lidera o primeiro turno das eleições em 3 cenários estimulados. Em todos os 3, o senador Flávio Bolsonaro aparece na segunda colocação. Lembrando que a pesquisa do Paraná Pesquisas que nós discutimos ontem mostrou pela primeira vez o empate técnico do Flávio Bolsonaro com Lula já no primeiro turno e, apesar do empate técnico no segundo, a vantagem percentual é de Flávio Bolsonaro. Hoje foi divulgada essa pesquisa do Real Time Big Data, mostra o Lula à frente em todos os cenários, Flávio em segundo, e já adianto que ele estará empatado no segundo turno com Lula. O levantamento do Real Time Big Data tem um grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. A pesquisa foi encomendada pela Record e feita entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, com entrevistas de 2.000 eleitores de todo o país. Nessa pesquisa do Real Time Big Data, divulgada hoje, vale lembrar o seguinte, que em fevereiro, a pesquisa desse mesmo instituto, colocava Lula no primeiro turno com 39% das intenções de voto. Nesta de hoje, divulgada hoje, Lula mantém os mesmos 39% das intenções de voto. Já o Flávio Bolsonaro, em fevereiro, tinha 30%. E agora, nesta, divulgada hoje, Flávio Bolsonaro tem 32% das intenções de voto num cenário em que ele concorre com o Ratinho Júnior, do PSD. Se o candidato do Kassab, ao invés do Ratinho Júnior, for o Ronaldo Caiado, o Lula, ele mantém o patamar, mas o Flávio Bolsonaro, ele cresce mais um pouco. Ele vai para 33% das intenções de voto. Agora, se o Kassab quiser leite, o Flávio Bolsonaro vai para 34% das intenções de voto já no primeiro turno. No segundo turno, Lula e Flávio têm empate técnico. Lula tem 42% e Flávio 41% das intenções de voto. Também em empate técnico, Ratinho Júnior aparece com 39% contra 43% de Lula. Mas, velho, é o seguinte que a gente tem que olhar. Enquanto o empate técnico da disputa entre o Flávio e o Lula possibilita a vitória do Flávio com 41%, 42% ou 43% dos votos, bem como a de Lula com 40%, 41%, 42%, 43% ou 44% dos votos, o empate técnico entre o Lula e o Ratinho Júnior não implica em ganho em nenhuma hipótese para o Ratinho Júnior, que na melhor das hipóteses, ele e Lula empatam mesmo com 41% dos votos. Enquanto Lula, nas variáveis da margem de erro, sempre sai vitorioso. A pesquisa ainda mostrou que Lula está à frente, muito à frente, de Flávio Bolsonaro, apenas entre a faixa de eleitores de menor renda, até 2 salários mínimos. A partir de 2 salários mínimos,
Flávio e Lula empatam tecnicamente com leve vantagem percentual do candidato da direita. Quanto às regiões do Brasil, Lula perde para Flávio apenas no Sul, mas ganha no Nordeste com o dobro das intenções de voto. Os dois, Flávio e Lula, empatam em todas as outras regiões do país. Apesar da desaprovação do trabalho de Lula atingir 51% dos entrevistados, a rejeição do candidato Lula é menor, é de 47%, número igual ao de Flávio Bolsonaro. A pesquisa mostra que Lula tem 35% de eleitores fiéis, 16% de eleitores potenciais e 2% de eleitores que não o conhecem. Eu quero saber quem são esses eleitores. Eles estão aonde? Ou seja, o Lula tem um potencial para conquistar 53% dos eleitores. Da mesma maneira, Flávio tem 22% de eleitores cativos, 22% de eleitores potenciais e Flávio é desconhecido por 9% do eleitorado. Por fim, Ratinho Júnior, única outra alternativa viável a Lula, apesar de 5% de eleitores fiéis e de uma rejeição de 36%, Ratinho Júnior tem 38% de eleitores potenciais e é desconhecido de 21% do eleitorado. Assim, na melhor das campanhas, Ratinho Júnior poderia conquistar 64% do eleitorado. Tarcísio de Freitas, único nome a derrotar Lula no segundo turno, conforme a última pesquisa Atlas Bloomberg, não foi inserido nesta pesquisa. É possível que os índices das últimas semanas tenham levado mais da metade dos diretórios estaduais do MDB a assinar um manifesto em favor da neutralidade do partido nas eleições presidenciais. O documento entregue nesta terça ao presidente nacional da legenda, o deputado Baleia Rossi, tem a intenção de mostrar que a ala que defende que a aliança com o presidente Lula é minoritária. Os petistas têm falado abertamente em oferecer a vaga de vice-presidente ao MDB, como forma de ampliar a aliança para a reeleição e reforçar o aceno ao centro político, como ocorreu com a escolha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o cargo. O movimento, portanto, é uma reação à declaração de líderes do PT e da ala encabeçada pelos diretórios de Alagoas, do ministro Renan Filho, filho de quem? Do Renan, que é ministro dos Transportes, e do Pará, o governador Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, que discutem a possibilidade de aliança nacional entre os partidos. Helder Barbalho e Renan Filho, de quem do Renan, são cotados para ocupar a vaga de vice-presidente, conforme o próprio ministro petista Camilo Santana, da Educação, admitiu em entrevista à Folha de São Paulo. O manifesto contra a Aliança Nacional com o PT é assinado pelos presidentes da Fundação Ulisses Guimarães e dos diretórios do MDB de 16 estados, incluindo São Paulo, que é comandado por Baleia. Também endossam o texto 3 vices-governadores que assumirão o governo até abril e vão concorrer à reeleição: Vilela em Goiás, Gabriel Souza no Rio Grande do Sul e Ricardo Ferraço no Espírito Santo. Amém. O trio rejeita o alinhamento ao PT em seus estados. São signatários ainda os prefeitos de 2 das 5 capitais governadas pelo MDB, Ricardo Nunes, de São Paulo, e Sebastião Melo, de Porto Alegre. O grupo do MDB, contrário à coligação com o PT, defende que os diretórios estaduais devem ter autonomia para escolher a melhor aliança para fortalecer o partido e, por isso, cobram que a direção nacional adote postura de independência em relação aos candidatos à presidência. Cada seção estadual ficaria, assim, livre para apoiar quem melhor representar os interesses locais. Já o senador presidenciável Flávio Bolsonaro protocolou ontem, 2 de março, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para a presidência, isto é,
o fim de um segundo mandato consecutivo para o ocupante do cargo de presidente da República, com exceção de prefeitos e governadores. Cláudio Caivano, pergunto eu agora, não seria melhor manter a possibilidade de reeleição? Presta atenção, até mesmo a possibilidade de reeleição infinita. Contudo, mas, porém, todavia, condicionada ao fato de o presidente, prefeito ou governador terminarem o ano fiscal anterior ao da eleição com saldo positivo e sem pedalada? Vixe Maria. Não seria o melhor dos mundos? Não preciso nem Pode pensar, ter reeleição direta e reta. Eterna. Pode ser candidato à eleição toda vez. Mas no ano anterior você tem que fechar no azul. Perfeito. E desde que exista contagem pública de voto, eu colocaria nisso aí. Por mim, pode ficar. Se o povo definitivamente escolhe aquilo que está bom para ele, como você disse, ó, tô entregando aqui. Igual se faz em empresa, né, Pavinato? O presidente Exato. Continua numa empresa, Ricardo, que deu prejuízo? Imagina. Não. Então, obviamente, não só os acionistas, mas os próprios funcionários vão querer aquele presidente que dá resultado, que entrega resultado e vão votar nele. Olha, continua, vai seguindo aí. Se tivesse essas condições que você colocou e a contagem pública de voto para validar a democracia, porque democracia não é o que eles falam, não. Eles dizem isso de reeleição, não, vamos tirar a reeleição, porque para eles a democracia é a alternância de poder. Isso é balela, isso é papo para você dormir. Mas Caivano e Pavinato, apesar da proposta boa que o Pavinato trouxe, a PEC protocolada pelo senador Flávio Bolsonaro tem uma mensagem clara a alguns governadores que pleiteiam o cargo. Tarcísio aqui em São Paulo, Ratinho Júnior e o PSD e os outros presidenciáveis como Caiado, como Leite, de que se vierem com ele agora, ele ganhando a eleição não é candidato à reeleição. E em 2030 o caminho está aberto para um desses governadores, então, que se candidatariam agora a senador, exceto os que podem se reeleger, o caso do Tarcísio, e como senadores poderiam pleitear, então, a disputa à presidência da República. É uma mensagem relativamente clara de que ele não vai se perpetuar, ou seja, não vai dobrar, e aí, então, tempo de mandato, 8 anos do mandato, e esfriar um pouco o calor desses presidenciáveis. Mas, na minha opinião, olhando essa pesquisa aí, mostra que Lula estagnado, Flávio se consolidando como o nome da direita mais possível, mas a disputa, se o PSD insistir em lançar Ratinho Júnior ou outro candidato, mas o mais viável é Ratinho Júnior, a disputa no primeiro turno é entre Flávio e Ratinho. Eu acho que o Kassab quer Leite. Eu acho. Agora, eu não acho bom esse negócio de não poder ter reeleição, Herói. Também não... Eu não acho legal, sabe por quê? Porque o cara vira presidente, aí ele fala, eu não vou poder concorrer mesmo, eu vou fazer barbaridade aqui, vou barbarizar, bicho. Eu quero sair o bem amado do Brasil. Nossa Senhora, eu vou comprar Rolls Royce pro povo. Não, é sério. Aí você mete lá a ficha do populista, não tô nem aí, não posso ficar... Agora, quando você abre a porta... Você pode ser candidato à reeleição quantas vezes você quiser, mas desde que o país esteja no azul. Porque isso que é o difícil. Sim. Porque se a gente parar para olhar, o único cara que poderia ter sido candidato à reeleição é o Bolsonaro. Bolsonaro. É isso aí. É isso aí. Que foi o único que terminou o mandato no azul. O Lula podia ser candidato à reeleição, mas jamais. Porque aí se obriga o sujeito a fazer um trabalho bom trabalho. Uma proposta ótima. Tá, você não quer perpetuar alguém no poder porque o poder é sedutor? Tem o cheirinho da janja quando passa em domingo de Páscoa? Não sei. Pode ser que seja sedutor, então fazemos uma proposta assim. Proíbe-se a reeleição ou permite-se uma reeleição desde que se esteja no azul. Porque se terminou no vermelho, o partido do presidente também não pode ter candidato. Porque daí não vai ter aquela coisa. E também não pode ser parente. Para evitar aquele negócio dos postes.
Não pode ter poste. Terminou no vermelho, nem você, nem seus familiares, nem o seu partido podem ter candidato nessa eleição. Vocês vão ficar de banho-maria até a próxima. 4 anos de castiguinho. São ideias boas que eu tenho, mas hoje eu decidi compartilhar porque eu não queria guardar dentro do meu coração. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.